Povo de Deus, Isaías capítulo 31, título na minha Bíblia: O Egito é homem e não Deus. Ok? Mais uma vez aqui, nós temos a metodologia que nós temos, eu tenho falado pouco aqui na devocional e também automaticamente no canal, mas na vida prática da igreja eu já falei muito e preciso voltar a falar, né? Que é a metodologia bíblica da repetição. Eu sempre falo que a didática de Deus sempre foi a repetição, bater em pontos específicos várias vezes e aí incutindo, enraizando em nossa mente tais ensinos. Então, mais uma vez aqui fala daquela questão da confiança em quem você confia. O salmista vai falar, né? Muitos confiam em carro, e outros em cavalos, muitos confiam em homens e outros em cavalos, alguma coisa assim. E eu faria menção ao nome do Senhor, ou seja, pessoas que no passado acreditavam no poderio bélico de um grupo, né? Na posição de determinadas pessoas. A confiança estava numa realidade humana e o salmista nos leva a confiar acima de tudo no Senhor. Entendeu? Então isso aqui é uma realidade que acompanhou o povo de Judá e o povo de Israel em si, né? Toda a população em si, durante toda a vida dele. É uma tentação, confiar no Senhor ou confiar na força humana. Então, nós acabamos de ler alguns capítulos atrás, né? De novo, repetido, de Deus falou assim: para vocês que estão querendo, eu dou uma sentença para vocês. Ao invés do pessoal se arrepender diante da sentença, eles vão buscar ajuda para não passar por aquele dano da sentença. Então ele falou: ó, a Síria vai castigar vocês. O profeta falou: a Síria está vindo aí para castigar vocês da mão de Deus. Eles vão buscar aliança com o Egito, vão buscar aliança com a Etiópia e com outros povos para tentar enfrentar a Síria. Não adianta, isso aqui não é a Síria só que está indo contra você. Se fosse apenas a Síria, tudo bem, isso é válido. Mas a questão é que não é a Síria, é Deus que mandou a Síria. Então não adianta você fazer a aliança que vocês querem fazer, porque é Deus que está nesse negócio. Aí aqui está a repetição mais uma vez dessa ideia, né? A metodologia de Deus de repetição, mostrando como o povo estava tão afastado a ponto de tentar buscar auxílio em poderio bélico para se livrar da profecia mandada por Deus por meio de seu profeta, né? Então, ai do que descem ao Egito em busca de socorro. A piada é isso, né? Ó, versículo 1: não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, né? Se tivesse pelo menos afastado de Deus e entendendo que Deus não estava mais com eles, tipo assim, o deísmo, né? Deus nos abandonou, aí salve-se quem puder, aí você buscar auxílio, tudo bem. Agora quando tem uma sentença, fala assim, ó, é Deus que está fazendo isso aqui, tá? Aí muda, ok? Mas ele se comportava como se fosse uma luta comum, onde a luta era só contra seres humanos. Por isso vem a palavra aqui, relacionada a Deus, né? Primeiro, antes disso, versículo 2: todavia este é sábio e faz vir o mal. Entendeu? Se você pegar na Bíblia, todo o Velho Testamento, já aprendemos sobre isso, não existe a figura do diabo, ou seja, a figura do diabo, como nós conhecemos hoje, não era bem conhecida, ainda estava em desenvolvimento. Eles sempre entenderam que o bem e o mal vêm de Deus. Deus fazia o mal, Deus castigava, Deus trazia a desgraça. Eles sabiam disso. E mesmo sabendo, eles muitas vezes se comportavam de maneira errada. Versículo 2: contra a
ajuda dos que praticam a iniquidade. Então, o Deus, ele traz o mal para se levantar contra as pessoas que praticam a iniquidade. Ok? Olha só. Ajuda contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Olha só. Ele está se posicionando aqui contra a ajuda. A ajuda de quem? De quem pratica iniquidade. Isso me fez pensar em uma história, e quem ouvir que entenda e que não entre em detalhes e que apenas entenda e participe aí dessa minha enquete, mas sem entrar em detalhes, tá? Isso aqui me fez lembrar de uma história de uma igreja aonde a igreja achava importante adquirir um terreno, um sítio, com piscina, campo de futebol, jogos, tudo legal. Seria muito bom ter aquele espaço para que as pessoas pudessem ir lá, brincar, divertir, usar para evangelismo, né? Noite de Natal, Ano Novo, social, tudo. Seria ótimo aquele espaço. Só que a igreja não tinha dinheiro para comprar aquele sítio. Só que alguém conhecido da igreja, parente de membro da igreja, ofereceu comprar aquele sítio para a igreja. E aí, a igreja aceitou, né? Esboçou, a liderança da igreja esboçou interesse naquilo. E aí gerou um debate. Por quê? Porque o dinheiro que ia comprar aquele sítio é um dinheiro sujo. É isso, é um dinheiro sujo. E aí? A igreja aceitaria ou não aceitaria a compra desse sítio? A ajuda contra os que praticam iniquidade. E aí houve-se um grande debate. O resultado final é que a igreja comprou o sítio. É isso? E aí você votaria para a compra do sítio, aceitar aquela oferta de um dinheiro errado, ou você seria contra? Percebe? Então, isso me fez pensar nessa história dessa igreja que comprou esse sítio, né? Como diz Daniel, quem lê que entenda e que não entre em detalhes. Ah, ah, Deus, no Velho Testamento, há uma lei que não aceitava a oferta de prostituição. Era proibido aceitar a oferta de prostituição. Então tudo isso me vem à mente quando eu vejo aqui nesse versículo Deus se levantando contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Então eles estavam buscando ajuda para se livrar da sentença, e essa ajuda é de quem praticava a iniquidade. Interessante que agora me vê até, nesse exato momento, me vê até uma outra ideia da própria reclamação do povo para com Deus. Deus usando Babilônia e a Assíria, que praticavam a iniquidade, para trazer justiça, para trazer castigo ao povo. Aí o Abacuque ficou desesperado. Mas eles também são iníquos. Sim, mas eu estou usando ele. E depois eu vou levar a justiça. Então você vê que algumas coisas que para nós fazermos, nós não podemos fazer, que a Bíblia determina que não pode fazer, mas as leis de Deus são feitas para nós. Só Ele pode modificar, pode agir diferente do que é determinado para nós, porque Ele tem propósito naquilo. E todas as leis que Ele determina, o próprio Deus determina, o objetivo final é fazer que nós venhamos a agradar a Ele. Ora,
se ele faz algum tipo de modificação, se ele determina alguma coisa para você e para mim, e ele mesmo faz diferente, ele tem como desagradar ele? Não, ele faz diferente, mas no final de tudo vai dar aquilo que ele quer. Agora, eu e você temos o controle de fazermos diferente e no final dar o objetivo que se deseja alcançar, aí está toda a diferença. Deus, ele não está debaixo da própria lei dele. Nós estamos debaixo da própria lei. Nós estamos debaixo da lei de Deus, mas Deus não está debaixo da própria lei dele. Porque o que Deus faz, faz com o objetivo de alcançar o fim dele. E se ele quiser mudar alguma coisa e no final vai alcançar o fim dele, ele tem toda a liberdade. Eu e você não temos, porque nós somos limitados. Deu para entender, mais ou menos? Muito bem, então o contexto geral, que é isso? É um povo que vai acreditar no inimigo e acha que podem se livrar da sentença de Deus. Versículo 3: quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto os auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Não adianta nada se ele tentar fazer isso. Versículo 5: o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegerá, salvará, poupará. Então já é coisa futura, tá? Vem o castigo primeiro, aí depois, futuramente, passado o castigo, vai vir a proteção. 6: convertei-vos, pois, ó filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastaste, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos, viu? De prata e seus ídolos de ouro, que vossas mãos fabricaram para pecar. Então a Síria cairá pela espada de homem, a espada de homem a devorará. Fugirá diante da espada, e os teus jovens serão sujeitos a trabalho de escravos. Então, castigos aí. Então, já está determinado aqui, ó. Vai ter castigo para vocês, depois vai ter restauração, e depois os inimigos de vocês pagarão o preço. Tudo determinado. Não adianta querer fugir disso, porque quem determinou é Deus. Foi Deus, não é isso? Operando Deus, complete aí. Então, operando Deus, quem impedirá? É isso aí. Muito bem. Aí no capítulo 32, já fala do reino de justiça, questões escatológicas, futuro, tá vendo? Observe aqui que fala de tempos distantes, né? Quando fala de escatologia, de um tempo do reinado, né? Onde haverá uma realidade nunca antes vista, a partir do capítulo 32, isso é futuro, isso é escatologia. E aí eu sempre falo com vocês, tá vendo? Lá em Gênesis, mais uma vez repito, está dito lá que a cabeça da serpente será esmagada. E isso os estudiosos entendem que fala de Jesus. Aqui fala de tempos do justo rei, né? Para frente. Mais uma vez a ênfase aqui do filme. O filme que na verdade é uma série. Se você não perceber a Bíblia como um filme escrito por Deus e não perceber, entender que esse filme na verdade é uma série, você vai ter muita dificuldade de interpretar, de entender os textos bíblicos, porque esses conceitos são fundamentais para você compreender os textos bíblicos. Então aqui no capítulo 32 já fala de um tempo de futuro, né? De justiça, de retidão, né? Que governarão os príncipes. Fala, cada um, versículo 2, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terras sedentas. Então, futuro brilhante. Aqui, ó. Olha aqui o versículo 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Tá vendo? Lembre-se que antes, no castigo, na parte da correção,
Qual é a profecia? Vocês terão olhos, mas não enxergarão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Vocês não compreenderão o que o vidente vai falar. Entendeu? Então, isso aí é futuro. Nenhum castigo não se vê. No perdão do castigo passam a ver. Aí inverte. Ao 4, 32, 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, né? Porque no tempo de desordem, né? O escravo vira príncipe. É isso? Aí, vira a ordem. Aqui não, aqui tudo as coisas vão acontecendo naturalmente. E do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Olha que coisa interessante. Em um mundo de perversidade, em um mundo de decadência, em um contexto de pecado, sabe o que acontece com aquele que é fraudulento? Ele é magnânimo, né? Ele é exaltado. Olha aí, olha o contexto aí, meu irmão. Nenhum contexto de corrupção, nenhum contexto fraudulento, nenhum contexto de decadência. Aquele que faz o mal, ele é exaltado, ele é engrandecido, ele é honrado. Mas no tempo que vier a justiça, isso nunca mais acontecerá. Só no tempo de decadência que essas coisas acontecem, meu irmão. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz à igreja. Não é isso? Versículo 6. Porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo para usar de impiedade. Então, já está falando já daquela realidade de decadência, não é isso? Para falar o que é impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para o deixar faminto a ânsia da fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Então, ao mesmo tempo que fala do tempo de restauração aqui, futuro, ainda tem um resquício do relato daquela realidade ainda de decadência. Ao 7, também as armas do fraudulento são mais. Ele maquina intriga para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Então, mesmo que o justo reclame de coisa realmente que é verdade, o fraudulento ele está nem aí. Em tempo de decadência, a justiça, os princípios, a lei, isso aí é de nada. O que vale é o poder, o que vale é a satisfação da ganância. Tá vendo? Aí versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Meu irmão, minha irmã, aqui está dizendo que o nobre projeta coisas nobres. Você tem sido uma pessoa nobre? Ou você tem sido uma pessoa louca? O que você tem projetado em sua mente? Não importa qual é o tipo de projeto. Se está dentro desse contexto aqui, eu estou falando de projeto geral. O que você tem pensado em executar? Ou o que você já esteja executando? Isso é nobre? Comparando com a palavra de Deus, com os princípios, com as leis de nosso país. Isso que você está projetando fazer, ou que você já está projetando. Isso é nobre, minha irmã? Isso é nobre, meu irmão? Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. Eu quero crer isso. Né? Às vezes num contexto totalmente assim, fora da tua realidade, né? O Espírito Santo vai te pega no laço, vai te dar mais uma cutucada, dá mais uma apertada, ó, tá vendo aí, ó? O assunto era outro, tô falando contigo, hein? Tu sabe que eu tô falando contigo. Tu sabe que eu tô falando contigo. Depois não reclama se vê as consequências. Ok? Aí no final vai vir aí a advertência contra as mulheres. Por que a advertência contra as mulheres? Fiquei imaginando aqui. As mulheres têm muito poder de influência.
As mulheres tinham muito poder de influência. E ao invés de elas influenciarem seus maridos a terem comportamento contrário, elas usufruíam de toda essa maldade, de toda essa corrupção. Então vocês vão pagar também. Eu lembro de lá de Amós, né? O Amós chama as mulheres, né, dos governantes, dos poderosos, de vacas de Bazã. Bazã era um local, ali tinha pastoreio, né? As vacas eram bem tratadas, gordas, né? Aquelas vacas de primeira linha. Vocês são como essas vacas de Bazã, né? E as vacas eram bonitas, eram gordas, bem tratadas, mas estavam destinadas ao abate. Estavam destinadas ao abate. Mais bonitinha que seja, né? Estavam engordando para satisfazer, no final, virar sacrifício, churrasco. E aí ele diz até, ó, daqui a 1 ano e pouco, né, vai vir aí a desgraça. Você tem até data para acontecer, daqui a 1 ano e pouco. Aí alguém fica perguntando, mas Senhor, por que daqui a 1 ano? Por que não amanhã? Às vezes as datas do Senhor não batem com as nossas. Porque nossa ansiedade era para ser rápida, para afinal de contas, tá pecando, por que só ano que vem? Por que daqui a 1 ano? Resolve logo, Senhor. Por algum propósito, ele colocou 1 ano depois, mais ou menos, né? 1 ano e alguns dias. Ele quis assim, por quê? Não sei, mas ele sabe. Eu sempre preciso aprender a ter esse entendimento, né? Eu preciso ter esse entendimento. Eu não sei por quê, mas eu sei que Deus sabe. Por mim seria assim, mas eu sou humano, né? Preciso ir no banheiro, fechar a porta para ninguém sentir o meu cheiro. Vou ficar falando o quê? Quem sou eu para ficar questionando? Não é isso? Deus sabe todas as coisas. Versículo 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Ou seja, mais uma vez ele fala lá de tempos que virão, de restauração, mas também fala também do tempo da desgraça, da dor. Sempre dando essas oscilações aí no coisa. Até, né, versículo 15, que se derrame sobre nós o Espírito, aí, ó, lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tirado do bosque. Aí as coisas vão mudar, né? Vai vir justiça, vai vir tudo isso. Versículo 18, meu povo habitará em morada de paz, em morada bem segura, em lugares quietos e tranquilos. Então, percebeu a variação? Castigo, restauração, abundância, paz. Castigo, restauração, abundância, paz. É só seguir o processo. Errou, consequência. Consequência, arrependimento. Arrependimento, bênção, restauração e usufruir disso. É só seguir o princípio. Okay? E olha aqui, vai vir o Espírito, derramará o Espírito. E ele já derramou esse Espírito nos nossos tempos. Só que esse Espírito está abafado. Ele está quase que extinto. Não extinguais o Espírito Santo, diz lá Tessalonicenses. Ou seja, não abafe. Não deixa ele preso. Dá fluência. Ou deixa fluir o Espírito Santo na sua vida. Como? Através da santidade, da obediência, da busca, da prática religiosa, dos eventos, do exercício das ferramentas religiosas, jejum, oração, é isso? Santificação, evangelização, adoração, comunhão, essas coisas, de fruir, amar mais a Deus do que o mundo, procurar amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Então, é essa a nossa luta. E nessa luta está
o nosso sucesso, ok? Não esqueça de ajudar o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal, dando seu like e fazendo o seu comentário. A minha função é tentar produzir alguma coisa, algum conteúdo. E a sua função é mais leve, rápida. É só clicar em se inscrever. O meu trabalho aqui, para chegar aqui a 25, 30 minutos para você, é 2 horas de leitura. É, ainda depois tem que ir para a internet para colocar o vídeo no ar. É um trabalho grande. E o teu trabalho é 10 segundos. É aqui embaixo se inscrever. Só isso, sem encher a memória do teu celular, algo simples de grande ajuda para todos nós. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.